Primeiro. Tem pouca gente na sala hoje de novo. O que tá acontecendo com vocês? Arthur. Chamada, Arthur. Não tá aqui. Cauã. Cauã. Beleza. Daniel. Daniel não tá aqui. Nossa. Evelyn. Evelyn tá faltando demais. José Roberto. Tu também. Júlia. Presente. Luiz Carlos. Presente. Luiz Gustavo. Luiz Otávio Dantas e Duarte faltaram, né? E deixa eu ver aqui, o Júlia. Tem duas, Júlia. Não, Luiz Carlos não. Gente, vou falar com vocês aqui. Nós temos, abrir o calendário aqui para falar um pouquinho com vocês. Nós temos aula hoje, no dia 5, ou no dia 1º, né? Hoje é dia 1º de junho. No dia 3, que seria a nossa próxima aula, nós não temos aula porque é feriado, né? De Corpus Christi e tal. E aí vamos ter o dia 7, o dia 8 e o dia 10 para revisar, certo? Do dia 7 ao dia 9, se eu não me engano, é aquele dia das recuperações, que vão ser à tarde, e das provas paralelas lá, né? Que tem. No dia 7 ao dia 9, né? As recuperações da primeira unidade e as segundas chamadas. Isso aí, segunda chamada. Mas nós teremos aula normal, só quem vai fazer à tarde é o pessoal que ficou com média baixa, né, na prova anterior, ou que não fez a prova. Então, nós teremos o dia 7, dia 8 e o dia 10 para revisar os conteúdos para a prova que vai acontecer no dia 14. Né? Então, nós teremos essa aula de hoje, mais 3 aulas que vão acontecer na próxima semana. Beleza? Não vai ser sexta, não. Vai ter aula normal. Eu estava pensando aqui ontem, o que eu ia fazer com vocês para poder usar essas 2 aulas principalmente, porque na terça e na quinta nós vamos utilizar o tempo para poder fazer a nossa revisão, né? Na terça, enunciado, né? Vocês copiam, simulado tal e tal, e na quinta vai ser a resolução com as dúvidas e tal, beleza? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com vocês nessas 2 aulas, principalmente, da quinta, professor, que faz o aluno passar as notas da prova, média do aluno. Na verdade, assim, aqui no Ofenizia Freire, a gente tem recuperação todas as unidades, né? Em todas as unidades tem recuperação. Então, se o aluno não tirou a média, que é 6, ele já precisa fazer uma recuperação, beleza? A recuperação aqui não é feita de forma semestral e anual, como é feita nas outras escolas. É um pouquinho diferente aqui. Então,
Quem não passa, aí faz a prova e tal e tal. Resumindo, nessas duas aulas, né, hoje, né, na terça-feira e na próxima segunda, eu teria que dar, né, América para vocês. Né? Deixa eu só concluir essa linha de raciocínio aqui. Eu queria começar continente americano. Não, não faz, né, Luiz? Não precisa, não faz. É, a gente iria começar continente americano. Só que eu não vou conseguir dar 4 ou 5 capítulos em 2 aulas, certo? Como, como seria o esperado. Então, para vocês não ficarem, não pegarem um conteúdo, começarem ele e irem de férias com esse conteúdo e depois voltarem de férias e continuar ele mesmo, seria um pouco estranho e vocês não iriam aprender nada, né? Tipo, vocês não iriam fazer ideia do que fazer. Tipo, vocês não iriam aprender, não iriam assimilar, você já tem uma dificuldade pelo fato de a gente estar online e tal e tal. Imagina se eu desse um conteúdo e a gente ficasse um mês parado sem falar sobre ele, né? Que é as férias de vocês e minhas também. Então, eu vou usar essas 2 aulas para a gente revisar o semestre, né? De uma forma diferente. A gente não vai aqui fazer a. A gente não vai aqui ficar fazendo um exercício para que vocês respondam e a gente corrigir. Não. Eu vou falar sobre algo diferente, né? E aí a gente vai trabalhar de uma forma diferente nessas 2 aulas. Falar sobre alguns tópicos, alguns temas que são relevantes e que têm relação com o nosso conteúdo, com o que a gente aprendeu nesse semestre. Por 2 motivos. Primeiro, porque esse é um conteúdo muito importante, né? E aí vocês precisam ir para as férias de vocês sabendo dele, vocês precisam ter assimilado, vocês precisam ter aprendido. E a, é uma forma legal da gente conseguir revisar. Bom, vamos agora falar sobre como vai ser essa revisão. Essa revisão, ela é do semestre, ela não é uma revisão para a prova. A revisão para a prova a gente vai fazer na terça e na quinta, certo? Hoje e segunda, a gente vai fazer outro tipo de revisão, certo? Então, o que que acontece? Eu dei uma aula, na verdade, eu dei um curso de atualidades. Vocês já ouviram falar em atualidades? Não, né? Atualidades são os temas que são atuais, né? Obviamente, o nome já diz, que eles são relevantes para a sociedade, né? São eventos, geralmente notícias, que têm um interesse aí da sociedade. Esses temas, eles são correlacionados historicamente à geopolítica, à história das nações, à regionalização, né? E aí a gente vai trabalhar isso aí com vocês. Eu vou pegar esse curso de atualidades e a gente vai analisar algumas notícias juntos e suas vinculações históricas dadas aí para o conteúdo. Atualidades é o que cai no Enem, lá na redação. Não sei se vocês sabem, né? São atualidades, temas atuais e relevantes, né? Então é muito parecido aí com o que vocês já trabalham, principalmente em redação ali, pegar temas específicos de algum acontecimento e escrever sobre. É muito parecido. O que a gente vai fazer aqui, eu vou dar alguns links para vocês, vocês vão analisar as notícias e a gente vai conversar de acordo com o conteúdo. Beleza? Só um momentinho. Então vamos lá.
professor Vitor, ele disse bem assim, né? Não, quando acontece isso, né? De eu ter apenas uma semana e tal para falar com eles, eu acabo trazendo uma apostila, um texto. Eu, pera aí, pô, não vou passar texto para eles não, que senão eles vão ficar chateados comigo. Eu até poderia, mas não vou fazer isso não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre atualidades. Todo mundo já consegue ver a tela aí? Já, beleza. Bom, isso aqui, mais uma vez, foi um material que eu preparei para a PM de Alagoas. Vejam que esse material ele é extremamente útil nos nossos anos de estudo, né? Nas nossas séries que nós estamos estudando, particularmente no 8º ano. Eu já usei esse material algumas vezes, mas essa de atualidades é a primeira, né? Passar aqui. A gente vai falar sobre esses tópicos, são 8, né? E assim, qual é o exercício que a gente vai fazer? Né? Qual é o exercício que a gente vai fazer para conseguir estudar isso aí? A gente vai analisar as notícias, certo? E a gente vai correlacionar com os conteúdos que a gente aprendeu. Sim, porque quando a gente fala, por exemplo, de vacinas no Brasil, a gente fala sobre desigualdade entre países ricos e países pobres. Quando a gente fala de 5G, a gente está falando de guerra política e comercial entre os países desenvolvidos e a China. Quando a gente fala de Israel e Palestina, a gente está falando de conflitos étnicos que a gente aprendeu aqui. E a importância da ONU nesses conflitos. Inclusive, tem até um capítulo no livro que fala sobre isso. Então, a gente vai trabalhar esses conteúdos relacionando-os com aquilo que a gente aprendeu no semestre, né? Relacionado a isso aí. Globalização, o processo de fabricação das vacinas, que é um processo globalizado, um modo de produção globalizado. O 5G que a gente vai aprender, que é um avanço da internet, né? Que a gente vai ter aí a terceira revolução industrial, que a gente estudou, e aí a gente vai ter o 5G, que é uma nova revolução, né? Mesmo a gente já tendo a quarta, é muito, muito provável que haja uma nova revolução, que seria a quinta já. Então é isso. Reforma tributária na Colômbia, a gente fala sobre capitalismo, sobre liberalismo econômico, a gente fala sobre algumas coisinhas que estão aí na nossa vivência. Beleza? Vocês preferem isso ou texto? Se vocês quiserem, eu tenho um monte aqui de texto. Isso. Eu tenho alguns textos aqui para a gente analisar, mas aí. Pega a obra, por favor. Toma. Vamos começar, né? Eu queria que vocês interagissem por voz. Eu fico parecendo que eu estou dando aula sozinho, mas aí vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai analisar é a geopolítica da Covid. Oi, Luiz. Meu áudio destravou, tava travado. Tranquilo. A gente vai analisar, vai me dar o bico, é? Certo. Exato, Luiz. Mas, Luiz, a gente não precisa ler texto somente na matéria de redação. Porque, por exemplo, o livro não deixa de ser um texto que a gente analisa, né? Mas aí a gente. Eu já sabia que vocês não iriam gostar de texto, e aí eu disse assim: eu vou pegar o conteúdo de atualidades que eu dei, vou trazer para a aula, porque aí eles vão analisar notícias, né? E aí eles vão conseguir saber de algumas coisas que estão acontecendo muitas vezes, né? E aí vai ser legal, eu acho. Né? Primeira coisa que a gente fala é geopolítica da Covid-19. Vou trazer para vocês. Peraí, viu?
Na verdade, Luiz, desculpa, na verdade, se você ficar analisando notícia, você vai virar analista político. Sim, sim, sim. Obrigado. Júlia, geralmente concurseiro é pauleira, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa sobre geopolítica da Covid-19, a gente começa falando aqui, né? Vocês sabem quem é o presidente Trump, o ex-presidente Trump, Donald Trump, né? O presidente estadunidense. Ninguém sabe quem é. Sim? Ah, tá. Nessa notícia aqui, ele vai chamar, né, a Covid-19 de vírus chinês. E ele vai elogiar também o ataque que matou o general iraniano. Vamos focar aqui só na questão da Covid, né? Por que vocês acham, né, que Trump ele chama o vírus da Covid-19 de vírus chinês? Para começar. Porque ele acha que foi a China que soltou o vírus? Sim. Quem mais diz aí? Quem mais? Veio da China. Vamos lá. Mas vamos lá, né? O ebola, que também é uma doença, vem da África, certo? Ele veio da África, né? Diga aí, Luiz. Eu acho também porque ele é um grande rival da China. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta agora, justamente relacionada a isso, né? Porque os Estados Unidos é um grande rival da China. Quem pode ler o subtítulo da notícia aí? Eu vou Por ler. favor. A ONU, Trump chama Covid-19 de vírus chinês e Elogia. elogia ataque que matou general iraniano. Isso. Pode ler o subtítulo? O subtítulo: Isso. Presidente dos Estados Unidos volta a dizer que OMS é controlada pela China e pediu que Nações Unidas responsabilize países asiáticos pela pandemia. Pronto. Aí nós temos duas organizações mundiais nesse subtítulo aí. Quais são elas que vocês perceberam? Duas associações mundiais aí. Organizações, na verdade. Quem consegue me dizer, me identificar? O quê? Quais são as duas organizações mundiais que aparecem aí? O Luiz Gustavo já É, citou a ONU. E qual é foi a outra? ONU e a OMS? Ele A falou. OMS. A OMS, exatamente. A Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos aqui duas organizações mundiais. Então, Trump, ele pede, ó, volta a dizer que a OMS é controlada pela China. Ele está dizendo, afirmando, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é controlada pela China. Porque, no caso, enquanto ele procura responsabilizar a China, a OMS só se preocupa em matar o vírus, né? Só se preocupa em salvar o povo. Então, diante disso, ele ficava dizendo, né, que agora não tem mais nada, porque não é mais presidente, ficava dizendo que a OMS era controlada, que era parceira da China. E ele pede às Nações Unidas, à Organização das Nações Unidas, que tem sua sede nos Estados Unidos, que responsabilize a China pelo vírus. Mas aí o Luiz Carlos tocou num ponto extremamente importante. Por que essa implicância toda de Trump? É porque os Estados Unidos é um ferrenho rival da China
nessa questão política, beleza? Nessa questão principalmente comercial, na verdade. Olha a afirmação deles, né? Principalmente nesses dois parágrafos aí. Temos travado uma batalha feroz contra um inimigo invisível, o vírus da China. Ou seja, mesmo, por exemplo, o ebola sendo uma doença africana, ninguém diz que é uma doença africana. Beleza? Mesmo a gripe espanhola matando muitas pessoas no passado, ninguém fica querendo responsabilizar a Espanha por causa disso. Mas ele quer responsabilizar a China. Tirou inúmeras vidas em 188 países, disse Trump no início de sua fala. Em seguida, o presidente afirmou que é preciso responsabilizar a nação que desencadeou essa praga no mundo. Nos primeiros dias do vírus, a China bloqueou as viagens domésticas. Gente, viagem doméstica é aquela viagem para o país. Desculpa, a viagem para a saída do país, beleza? É justamente o contrário. Enquanto permitia que voos para sair da China e infectar o mundo, o governo chinês e a Organização Mundial da Saúde, que é virtualmente controlada pela China, declararam falsamente que não havia evidência de transmissão de humano para humano, acrescentou. Então ele cita, eu acho que é a sua, viu? Então ele cita que no início da pandemia, a China bloqueou os voos para a China, mas permitiu que voos de chineses saíssem do país. E ele diz que isso foi uma estratégia para poder infectar o mundo, né? E nessa época, a Organização Mundial da Saúde ainda não acreditava na transmissão via humano, ou seja, um humano passar para o outro, do vírus. E aí Trump disse que isso tudo foi orquestrado, isso tudo foi ensaiado, né? Na verdade, tem muita gente, inclusive alguns estudiosos, que afirmam veementemente que a China produziu esse vírus propositalmente e que soltou propositalmente, né? Então, tem muita gente que acredita nisso aí. Eu não duvido de nada, né? Mas eu também não fico afirmando as coisas. E aí nós temos essa briga, né? Que é uma briga comercial, e aí eu já vou adiantar para vocês que é uma briga que está pautada aí no 5G. Olha, eu nem acredito nem desacredito. Para ser sincero, eu sou meio cético com essas coisas. No início, né? Eu até no início eu até achava que, como é que se diz, que isso era um absurdo de se pensar, né? Aí já houve uma mudança, porque eu não acho mais um absurdo pensar que o vírus ele pode ter sido criado e disseminado propositalmente. Por quê? A China, né, foi o país que mais cresceu o seu PIB. A China foi o único país que é um dos únicos países que produzem a vacina autossuficientemente. Então, hoje a China ela está extremamente poderosa, tanto economicamente quanto politicamente. O que foi que Cauã tá calado aí? O que foi que Cauã tá com raiva, né? Fique com sono não, pô, senão eu vou mandar você ler aqui para você não ficar com sono. E aí uma das atitudes, né, mais recentes que a gente tem aí é o banimento da Huawei, que é uma empresa chinesa de tecnologia 5G que foi banida dos Estados Unidos, né? Segundo Trump, ele dizia que a Huawei utilizava os dados recebidos das pessoas para praticar espionagem. E aí ele extermina, ele tira a Huawei de seu território. O TikTok quase foi banido. Ele também afirmava a mesma coisa, mas não chegou a ser, não. E o governo Biden, que é o governo sucessor, também continua nessa pegada, né? Dizendo que o vírus, que essa empresa é uma ameaça e tal e tal. Então, assim, por mais que Biden tenha seja de um partido diferente, tenha um posicionamento político diferente, ele ainda assim afirma que, com relação à China, ele não deve brincar.
e que as empresas chinesas ainda devem estar fora do país. Beleza? Gente, tudo isso é porque os Estados Unidos está ameaçado pela China. Já se fala que em 2028, ou seja, daqui a 7 anos, a China ultrapassará a economia estadunidense. Isso é muito sério. Por quê? Porque isso vai causar, daqui para frente, uma série de tensões ainda mais fortes entre esses dois países, podendo, inclusive, causar tensões de outros tipos, do tipo bélico, do tipo militar, né? E aí a gente tem todo essa questão aí. E aí, diga aí, Luiz. Pode até causar uma terceira guerra mundial, né? Não duvido, não duvido, não. Não duvido porque, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí é importante a gente ter estudado sobre a ONU. A ONU ela é criada justamente depois da Segunda Guerra Mundial para evitar que houvesse uma terceira guerra mundial. O propósito principal da ONU era esse, porque tinha havido duas guerras mundiais em um espaço de aproximadamente 30 anos, que foi as guerras, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Então, no espaço de 30 anos, haviam tido duas guerras mundiais com muitas mortes mesmo, né? De todos os lados, do vencedor e do perdedor. E aí a ONU, ela é criada, a Organização das Nações Unidas, justamente para tentar frear uma nova guerra mundial. Só que a gente aprendeu aqui, a gente já falou aqui, sobre o insucesso, ou seja, sobre o fracasso de de determinadas ações da ONU. Por exemplo, mesmo com a ONU já criada, nós tivemos a Guerra de 6 Dias, que foi lá em Israel. Nós tivemos a Guerra da Bósnia, que a gente aprendeu aqui também um pouquinho, né? Então, a ONU nem sempre consegue barrar alguma guerra. E isso aí já é algo mais sério de se pensar. Mas muito bom seu comentário, Luiz. Queria que vocês comentassem mais, né? Porque isso aqui não deveria ser uma aula, e sim uma análise conjunta, né? E outra questão, a gente já entra numa outra questão aí, falando um pouquinho sobre Rússia. E aí eu queria tentar entender com vocês essa notícia aí. Quem pode ler o título para mim? Rússia começa a imunização em massa contra a Covid, mesmo sem conclusão dos testes de vacina. Pronto, muito obrigado, Julinha. Muito bom ouvir sua voz depois de alguns dias. Então, a Rússia, ela criou a Sputnik V. Sputnik já tem um nome bastante aí sugestivo, porque a Sputnik foi uma nave que foi soltada lá no espaço durante a Guerra Fria, né? Lembra? Quais foram as duas corridas da Guerra Fria? Vocês lembram? E aí, quais foram? Na Guerra Fria, nós tínhamos as corridas espacial e armamentista. Que corridas eram essas? Estados Unidos e União Soviética, e a Rússia é filha da União Soviética, né, uma descendente, esses dois países disputavam a influência do mundo. Isso aí eu já falei para vocês. E aí, com isso, eles inovavam bastante em armas e questões espaciais. É tanto que a gente tem o primeiro homem aí à Lua, o primeiro homem aí ao espaço, cada um foi de um lugar, né? Foi, se eu não me engano, John Taylor, dos Estados Unidos, e Yuri Gagarin, né? Se eu não me engano, Yuri Gagarin foi o primeiro aí para o espaço. Peraí, viu? Alexa, quem foi o primeiro homem aí ao espaço?
Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com. De acordo com o Museu Espacial do Novo México, Virgil Gus Grissom foi o primeiro homem a viajar para o espaço 2 vezes. Infelizmente, antes de sua terceira viagem ao espaço, ele foi morto no incêndio da Apollo 1 em 27 de janeiro de 1967. Gus Grissom foi o piloto do Liberty Bell 7 no topo da Mercury Redstone 4 em 21 de julho de 1961. Ele retornou ao espaço em Gemini 3 em 23 de março de 1965. Ele foi a primeira escolha dos diretores do programa da NASA para ser o primeiro homem na Lua na antes NASA de sua morte no acidente da Alexa, Apollo 1. pare. O primeiro a comer um hambúrguer. Vamos lá, né? E aí eu digo assim, né? E aí eu pergunto a vocês uma coisa. A gente sabe, vou ajudar vocês, a gente sabe que a Rússia, né? Ela, quando era ainda a União Soviética, ela tinha a hegemonia mundial, junto com os Estados Unidos. E agora a Rússia é um país, né? Normal. É um país normal. Por que vocês acham que a Rússia, ela tenta de todas as formas, inclusive pulando fases do teste, né, que são essenciais para poder saber a eficácia da vacina? Por que vocês acham que a Rússia tenta de toda forma criar uma vacina e começar a distribuir pelo mundo? O que vocês acham isso? O que vocês pensam a respeito? Voltou aí, Julinha? Queria saber de vocês. Por que vocês acham que a Rússia tenta fazer essa vacina aí nas coxas? Não, vamos lá, vou ajudar vocês. A Rússia, né, quando era a União Soviética, e aí a União Soviética tinha mais países, é importante frisar para vocês não acharem que Rússia e União Soviética são a mesma coisa, ela tinha o poder mundial e agora não tem mais. E hoje o mundo todo procura por vacinas. O mundo todo está procurando por vacinas, né? Isso é óbvio. E por que vocês acham que a Rússia tenta lançar uma vacina a todo custo? Diante do que eu falei aí. O que vocês pensam? Vamos ver se vocês estão atendados aí. Calma, larga esse sono, calma. Diga aí. Que ela também está querendo ser rival dos Estados Unidos e quer ser também um grande país? Muito bem, Luiz. Muito bem. A Rússia, ela tenta fazer a vacina de qualquer forma, né? Com esse destrambelho todo, pulando fase de teste e tudo, justamente porque a Rússia deseja a hegemonia mundial. Hoje, apenas quatro países produzem vacina, que são a Rússia, a China, a Índia e os Estados Unidos. Então, 4 países detêm algo que é desejável no mundo todo. E automaticamente isso se torna muito caro, não de dinheiro, mas de poder. Se você tem uma vacina, você tem o poder. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, a produção da Coronavac ela está suspensa. Coronavac é uma vacina que é produzida aqui no Brasil, mas tem ali a sua produção dependente de um elemento que se chama IFA. E esse IFA, ele é comprado ou da China ou da Índia. O Brasil compra da China. E aí o governo Bolsonaro, ele estava
criticando o tempo todo a China. Ele, tipo assim, o governo Bolsonaro é aquela coisa, né? O Trump faz alguma coisa, eles querem fazer atrás para demonstrar apoio, né? Aí vocês viram que Trump começou a criticar, né? Aí lá vai eles, se achar um machão e querer criticar também. O que a China fez? Cortou o comércio de IFA para o Brasil. E aí a produção teve que parar. Hoje, o Brasil está parado em produção da vacina porque não tem o IFA. O Brasil possui 5% só do IFA que precisa. 95% desse IFA é importado. Então, a China tem muito mais do que apenas, né, a vacina e o dinheiro. É muito mais do que uma questão apenas de dinheiro. É uma questão também de poder. Quem me criticar, eu não vendo mais. Vai ficar sem vacina. Então, é assim que está fazendo a China atualmente. Então, essa é uma questão de geopolítica muito importante, né? E aí, Luiz, você entra numa questão, mas antes deixa eu responder essa Júlia aqui. Eu fico me perguntando, quem inventou esse vírus da Covid? O vírus da Covid, ele já existia, certo? Ele, inclusive, já teve 2 vezes uma epidemia desse vírus. Mas o que está acontecendo hoje é uma nova variante, né? É uma nova variante desse vírus, né, que é o coronavírus. Ele já teve 2 vezes epidemia, mas não chegou a ser tão sério quanto o coronavírus. Então, algumas pessoas acreditam que esse vírus ele foi modificado e deram esteroides para ele, né? Ele ficou fortão e muito mais letal, como de fato é, né? O problema do vírus não é a sua letalidade. O vírus ele não é tão perigoso de forma letal. Por exemplo, o Ebola, ele mata assim, né? O problema todo do coronavírus é que ele se transmite com muita facilidade. E aí muitas pessoas precisam ir para o hospital. E muitas pessoas precisando ir para o hospital, você tem uma falência do sistema de saúde de qualquer país, porque ele fica lotado e não vai conseguir atender a todo mundo. É aí que vem as mortes. Então, as mortes, elas não são causadas somente pelo vírus. Elas são causadas também, né, pela falência do sistema de saúde. E o Brasil, que é um país que o Sistema Único de Saúde é extremamente defasado, ainda que seja um projeto muito interessante, ele acaba tendo muitos problemas de hospitais lotados, de falta de oxigênio. Muita gente morreu no Amazonas, por exemplo, em Manaus, mais especificamente falando, simplesmente porque não tinha oxigênio. Então a pessoa ia para o hospital bem, mas precisando de um respirador, precisando respirar por aparelho. Não estava tão ruim assim. Mas quando chegou no hospital, encontrou a situação de que não havia oxigênio. E aí o estado dessa pessoa se agrava e essa pessoa morre. Então é esse o ponto central, é o ponto-chave do coronavírus. Por que ele se torna tão perigoso, né? Eu acho que sim, viu, Júlia? Não acho que a gente volta agora, não. E aí, voltando aqui na Rússia, eu sei, eu queria muito estar com vocês, né? Só assim o Cauã não dormia. Jogava logo o piloto nele, né, Cauã? Mas aí o José não procurava no Google, né? O Cauã não dormia e o José não procurava no Google. E aí nós temos a Rússia nessa tentativa aí de colocar, né? E o presidente Vladimir Putin, né? Que é um presidente extremamente problemático e tal, e tal, e tal. Ele tenta, de todas as formas, colocar a Rússia no mapa novamente, né? E aí
A gente tem essa notícia aqui. Quem é que pode ler para mim? Júlia, eu gostei de ouvir sua voz. Você pode ler de novo, por favor? Certo. Em agosto, a Rússia tinha se tornado o primeiro país a aprovar o registro de uma vacina anti-Covid, antes mesmo do início da fase 3 de testes, o que gerou uma desconfiança enorme da comunidade científica internacional. E no mês passado, os pesquisadores russos divulgaram uma análise provisória dos dados dessa fase final. Eles afirmam que a vacina se mostrou 95% eficaz. Vamos lá. Como é que uma vacina mostra 95% eficaz se todas as demais vacinas têm de 40% a 60% de eficácia? E aí vem a pergunta, será que essas pesquisas elas não foram manipuladas pela Rússia para poder mostrar que a vacina é extremamente eficiente? Então, é uma tentativa, de todas as formas, da Rússia se colocar no mapa novamente, como um país hegemônico, né? A gente deve lembrar aí do resquício da Guerra Fria, que faz com que a Rússia vire Rússia, né? Porque a União Soviética se desfaz, e aí a gente tem todos esses problemas aí, beleza? Como eu já falei para vocês, né? Os únicos países autossuficientes, o que seria autossuficiente, que consegue produzir a vacina para o próprio país, são Índia, Rússia, China e Estados Unidos, né? A gente já tinha falado sobre isso. E aí a gente consegue visualizar aí toda essa tensão, né? E aí tem esse cara aí, que é o diretor-geral da OMS, que é o Tedros Adhanom. Ele é etíope, um médico etíope, e ele diz assim, né? O diretor-geral pede que líderes mundiais respeitem conselhos de especialistas, ou seja, dos médicos, dos infectologistas, e parem de utilizar o vírus para incentivar a divisão política. Ele admite haver uma fadiga da pandemia. Ou seja, ele fala que, e aí Tedros Adhanom é muito inteligente quando ele diz isso, ele fala que tem muito país aí, e aí o Brasil está incluso nisso, que está utilizando a pandemia para fazer política, que está utilizando, ao invés de estar preocupado com o povo, ao invés de tentar seguir os conselhos dos especialistas, está preocupado em denegrir uma posição política para cá ou para lá, né? E aí a gente sabe muito bem que isso está acontecendo porque isso acontece muito aqui no Brasil. Então, é isso aí que a gente tem mais ou menos de geopolítica da pandemia, de geopolítica da Covid-19. E aí eu queria saber de vocês agora, qual é a relação que vocês fazem, por exemplo, disso que eu falei para vocês, com a própria geopolítica, os próprios conflitos entre os países? Gostaria que todos falassem, ou digitassem, né? O que, professor? Qual é a relação que vocês fazem? Qual é a conclusão que vocês fazem diante dessas notícias? Dessa questão de geopolítica, daquilo que vocês aprenderam, como é que vocês colocam o que vocês aprenderam nessas coisas que estão acontecendo de fato? Nem sei dizer. Vou ajudar vocês. Na verdade, o que a gente pode perceber claramente assim é que os países eles não deixam de tentar ganhar poder, mesmo, né, numa situação em que, segundo o Tedros Adhanom, que é o nosso diretor-geral da OMS, mesmo ele sendo
como é que se diz, extremamente favorável que a gente se preocupe apenas com o vírus e não com o poder, com a produção. E aí vocês viram, né? De um lado, os Estados Unidos fica tentando responsabilizar a China. Do outro lado, a Rússia tenta colocar a vacina para a população, mentindo, dizendo que a vacina possui 95% de eficácia. Então, o que acontece aí? A geopolítica é isso. A geopolítica é o estudo do comportamento das nações. E a gente percebe que as nações, elas estão se comportando de maneiras diferentes e peculiares nessa pandemia, a partir aí de 2020, que aí já se arrasta por 1 ano e meio. Ontem eu tive a honra e o prazer de ser vacinado contra essa doença, mas eu não quero apenas ser vacinado. Eu quero voltar à sala de aula, quero voltar a ver vocês, eu quero que esse negócio acabe, que eu não precise mais usar máscara. Mas já sim. Mas esses desejos meus, né, de que tudo isso acabe, de que a gente possa voltar à normalidade, eu sei que eles vão demorar um pouquinho ainda. Porque ao invés de as nações estarem preocupadas em combater, né, sim, precisa. Só teve um país, se eu não me engano, nos Estados Unidos aí, que quem tomou as 2 doses pode tirar, mas aqui ainda não. Pois é, Júlia, é um desejo de todos nós, né? E aí a gente tem um grande desafio aí. E é importante vocês estarem atentos, né? Porque a partir do que vocês aprenderam sobre geopolítica, sobre as organizações mundiais, sobre a ONU, vocês vão conseguindo associar essas notícias que vocês veem nos lugares a essas questões aí. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Trago o texto na próxima aula? Ou trago novamente algumas notícias para a gente analisar junto? Eu queria mais participação de vocês. O que vocês acham? Traga o texto, por favor. Tá certo. Olha, vamos ficar brigando aí. Quem continue aí brigando enquanto eu vou para outra aula, tá? Um beijo para vocês.